estamos no Área Revista Nacional, tem sido sempre assim, e vamos discutir a atualidade que marcou a semana nos últimos dias e, em primeiro lugar, tem sido sempre, na visão dos convidados, o que é que marcou a atualidade nos últimos 7 dias. E nós queremos começar com o professor Alberto Ferreira, que certamente tem tanta coisa que lhe marcou, mas elegeu, portanto, fisco dos megaprojetos como um ponto que se deve ter em reflexão, de forma muito breve. Muito obrigado pelo convite, obrigado também esta oportunidade de poder partilhar os sentimentos pessoais, pontos de vista e também, naturalmente, contribuição, se isso for oportuno. Eu escolhi o facto de que em Moçambique nós temos megas projetos. Está Mosal, está Sazol, estão Gás do Norte. Inteligentemente, o governo moçambicano deu a possibilidade, justamente para impulsionar, portanto, o negócio em Moçambique, a exploração do gás, no caso de Temane para Sazol. Não obstante todo este facto, o que nós verificamos? Que depois de 20 anos, no caso particular, vou falar da Sazol, depois de 20 anos, eles não pagam aqueles direitos fundamentais que são necessários, quer dizer, o fisco. A autoridade tributária também pode reclamar neste sentido. Moçambique perde milhões e milhões, portanto, de dinheiro quando passam nas fronteiras moçambicanas com quantidades de mercadoria sem, portanto, pagar. Era necessário que depois de 20 anos nós podemos falar do incentivo à empresa num arco de 5 anos. Depois de 20 anos, não podemos dizer que estamos a incentivar uma empresa, porque esta empresa já terá recuperado todos os gastos necessários para poder implantar e explorar com sucesso, portanto, os seus negócios dentro do território nacional. Portanto, é fundamental. O que eu poderia propor é que o governo moçambicano, os moçambicanos em geral revejam, e o governo particularmente, possa rediscutir os contratos entre a Sazol, que é uma empresa privada, digamos assim, e o próprio governo possa rediscutir estes contratos. Obrigado. E em relação a este assunto, portanto, em relação aos megaprojetos, às multinacionais, também eleição de um dos convidados, a manifestação que houve tanto em Ambana, onde houve o barramento à Estrada Nacional número 1, e na voz deste recém-designado porta-voz da MD, e este é um espaço de oportunidade já às demais vozes. Vamos ouvir Dércio, portanto, que também quer partilhar com os moçambicanos suas ideias. De forma muito rápida, Dércio elegeu este tema porque sente que aqueles jovens foram representativos. Obrigado, boa tarde, aliás, boa noite, agradecer pelo convite e saudar os meus colegas de painel e saudar a todos que assistem desde casa. E, dentre vários assuntos, eu escolho essa questão da juventude porque está relacionado, sobretudo, ao desemprego e à taxa de desemprego no país. Portanto, é um assunto de jovens e interessa, sobretudo, os jovens, e são os jovens que têm a responsabilidade de contribuir, de alguma forma, para a produção econômica e política da nação moçambicana. Portanto, eu olho para isto porque os jovens, cresce o índice de desemprego em Moçambique, os jovens bloquearam a ENU1, em Mbane, entre Pande e Inhassol, e reclamando ali postos de trabalho na indústria extrativa, e na companhia, ou a indústria extrativa naquela região, está sob a companhia norte-americana, a Sazol, estabelecida na África do Sul. Portanto, é um assunto bastante interessante porque afeta sobretudo esta classe de jovens, e o desemprego em Moçambique é uma questão, é um problema bastante grande, ainda é um câncer que precisa ser radicalizado em Moçambique e, sobretudo, afeta a classe dos jovens. Portanto, é muito interessante olhar para isto porque espera-se dos jovens um futuro do país, espera-se dos jovens uma força de motivação para o país, e se esses índices de desemprego mantiverem parte dos jovens, não sei o que estaremos a produzir para o país. Portanto, este assunto para mim é bastante interessante porque representa aquilo que é a luta diária dos moçambicanos, que é a problemática do desemprego no país. Egídio, continua firme no INCM, apesar do fundo poder ser duvidoso para alguns, porque este debate parece estar extemporâneo, mas é um assunto que, na sua perspectiva, deve ser aqui realçado. E também o INGD entra nesta
sua visão como algo que deve ser refletido entre os que, portanto, assuntos que marcam a semana? Muito boa noite, caros telespectadores da TV Sucesso. Boa noite, Romeu. Boa noite, colegas do painel. Na verdade, depois do grande abanão, pareceu que o INCM acordou para o melhor. Estou informado que nos últimos tempos existe um conjunto de atividades e medidas corretivas do mercado, entre as quais, e julgo que vale a pena partilhar, o primeiro elemento é que, por exemplo, aqui as 3 operadoras de telefonia móvel, INCM, para quem nos ligou e está a ver agora este tema, INCM significa Instituto Nacional de Telecomunicações, que é uma entidade reguladora do Estado moçambicano e, nos últimos anos, entrou em bulha ao ter obrigado as operadoras para retirar o bônus, alegando que ele não beneficiava a maioria, mas sim a minoria. E, portanto, depois de ter estado sob fogo cruzado por facto de ter tomado esta medida impopular, o INCM parece ter acordado das cinzas para tomar as medidas corretivas, nomeadamente, por exemplo, se não sabiam, eu também soube isso hoje, que na vigência desta pandemia, por exemplo, o INCM ofereceu às 3 operadoras chamados blocos de espectro, o que significa são frequências. Normalmente as frequências dentro das quais as operadoras devem funcionar paga-se. E neste caso concreto, por causa da pressão dos cidadãos sobre, portanto, a infraestrutura, portanto, o INCM deu mais espaço. Este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que também o INCM está a fazer uma pressão sobre as telefonias móveis para que subvertam, mudem, melhorem a sua estratégia de fidelização dos clientes baseada apenas nos dispositivos de bônus. Isto é muito importante porque deixa a ser sobre o bônus o maior incentivo para a fidelização, enquanto que, na verdade, o grande e o determinante aqui é a qualidade dos serviços. Não vale a pena, não faz muito sentido ter muitos megas sem poder usá-los corretamente, ou mesmo muito tempo para falar sem poder ter esta possibilidade de poder falar de facto e sem corte de chamada. O terceiro elemento muito importante também é que o INCM vai começar a produzir relatórios periódicos sobre a qualidade dos serviços prestados pelas telefonias móveis. Isto é muito importante para nós, cidadãos, poder nos orientar nas nossas escolhas, por um lado, mas também estes relatórios periódicos exercerão uma pressão enorme sobre as telefonias móveis, porque seguramente ninguém gostaria de ser, em terceiro lugar, ninguém gostaria de ser conotado como a péssima operadora. E, por último, um facto interessante é que o INCM também vai começar a investigar o mercado de telecomunicações em Moçambique como forma de apurar como é que essas telefonias móveis estão a funcionar e estão a prestar serviço, por um lado, e identificar formas de elas poderem melhorar cada vez mais o serviço. Bom, eu voltarei com este mesmo tema na próxima para falar sobre um outro pedaço. Mas agora queria falar rapidamente sobre o trabalho do Estado moçambicano na assistência aos deslocados internos. No último comunicado do Presidente da República, afirmou-se que 826.147 pessoas, portanto, 117.250 famílias, que estavam deslocadas, tanto como vítimas de terrorismo em Cabo Delgado, como também das escaramuças e da confusão do Maranhão e o seu grupelho. Os moçambicanos eventualmente não sabem é que este número está distribuído por 9 províncias, por um lado, e existem nesse momento pelo menos 29 bairros de reassentamento e 9 centros de acomodação. Tecnicamente, isso pode não significar nada mais. Um centro de acomodação é um transitório, enquanto bairro de reassentamento é onde os locados são dados, inclusive terrenos, e onde se espera que fiquem e encontrem meios de sobrevivência lá. Ou seja, existe um trabalho que está sendo feito, e é bom neste momento que também saudemos o INGD por esse trabalho, que não deixa ninguém de fora, apesar dos escassos recursos, mas também da pressão. Este é um número extremamente elevado e que o Estado e os seus parceiros estão a tentar
dar cobre. Ou seja, este domingo também estou com os deslocados internos que neste momento tentam buscar a sua vida de volta e dizer que Moçambique está convosco. Egídio, pedimos que sempre, portanto, tenha capacidade de síntese, porque temos que ganhar o tempo para entrar ao debate. E em falar do debate, vamos sim começar com, portanto, o primeiro tema, que são as últimas atualizações que nos chegam de Cabo Delgado. Professor Ferreira, a última semana nós tivemos algo que é bastante interessante, o Ruanda aparecer com a radiografia do que é que está a acontecer e deu-nos o detalhe de menos 14 terroristas que existem em Cabo Delgado, porque esta força contribuiu contra estes, portanto, homens, abateu estes terroristas. Mas o mais curioso é a capacidade e a abertura de comunicação em relação a Cabo Delgado. O que é que devemos aprender do Ruanda, depois de termos muito tempo, portanto, as forças de defesa e segurança moçambicanas, com alguma limitação na comunicação sobre o que ocorre em Cabo Delgado? Muito obrigado. A interação com outras realidades, com outras forças, o estrangeirismo, qualquer contacto humano com uma outra cultura é sempre um enriquecimento. A presença dos militares, que são estrangeiros em Moçambique, nós vamos poder também enriquecermos como moçambicanos, como militares, como a FADEM, como toda a força, portanto, de lei e ordem. Estão a vir, e os outros já entraram, que são da Namíbia, os outros ainda estão da África do Sul. Vamos ter Fala do Zimbábue. Zimbábue, igualmente. Portanto, vamos ter um grupo bastante consistente e todo este contingente para uma província e localizados distritos para combater o terrorismo. Isto é bastante bom do ponto de vista de contribuição por parte da SADC, por parte também de uma negociada diplomacia local, que é regional da SADC, para poder, portanto, ajudar um dos seus membros. Isso é muito importante. Nós vimos, e a facilidade também comunicativa. Portanto, a coisa importante foi de ter comunicado o sucesso em que os terroristas já se encontram em dificuldades para poder reagir. Quer dizer que só a presença dos militares ruandeses já coloca em dificuldades os terroristas. Significa isso também vai dar uma grande motivação, energia, portanto, mais força aos nossos Quer dizer que temos que aprender muito pela forma como os outros estão, portanto, exato, a nos ajudar. Exato, também a capacidade comunicativa, porque muitas vezes nós pensamos que os militares não podem dizer ao povo, porque se trata de algum segredo. Não pode ser segredo. Quer dizer, o segredo, quando é a estratégia, a tática militar, a hora e o tempo que vão atacar. Não depois de ter havido um ataque. Agora, eu pessoalmente, o que eu sempre declinei, não é o facto da existência, até fui uma das pessoas que sempre disse que era necessário as forças estrangeiras em Moçambique. O que eu declinei é o facto de que a presença destas forças não tenham sido devidamente, e do ponto de vista legal, não tenha sido passado pela Assembleia da República e que a Assembleia da República possa, portanto, dentro das suas prerrogativas legais, aprove. E o presidente Nilson não precisaria de muito, porque tem a maioria absoluta no Parlamento e, portanto, seria naturalmente aprovado. Agora, por que uma decisão de tipo unilateral em que o povo é simplesmente comunicado? Nós estamos a falar de um presidente da República que é também o presidente do Executivo, que é o presidente do governo. E as suas ações devem entrar em constante e permanente diálogo com a Assembleia, que são representantes do povo, que é imediatamente o povo. Num Estado democrático onde o povo é representado, há toda uma necessidade de construir uma dialética permanente, de um diálogo constante, onde a construção de consenso é fundamental. E isso não houve, portanto, nós, os parlamentares e todos os outros, tivemos comunicação de que estão a chegar. Exato. É fundamental que, a partir da Presidência da República, melhore esta comunicação com o próprio povo, dado o facto que o Presidente da República foi eleito pelo povo, representa o povo, e o representante não pode ser maior do que o representado, dado o facto
que é um funcionário indicado, representante do povo. Portanto, esta parte faltou uma comunicação bastante vigorosa, inteligente por parte da Assembleia, por parte de um dos órgãos, na verdade, um órgão da soberania moçambicana, que é a Presidência da República, poderia antecipadamente, portanto, discutir, e porque as pessoas precisam saber quais são os ganhos, são naturalmente aqueles que nós podemos ver. O que é que os outros nos podem exigir? O que é que os outros precisam? O presidente teria dito que a Força de Ruanda não tem nenhum custo. Quer dizer, para quem aprendeu as relações internacionais, sabe que todos os países agem por interesse particular. E que há custos nesta intervenção? Custos existirão sempre. Pergunta, há de haver sempre. O custo não é só dinheiro. O custo depende também. Se Ruanda um dia propor e pretender alguma coisa de Moçambique, como é que nós poderemos negar? Quer dizer, todos os favores têm seus custos. E as nações se movem dentro dos interesses nacionais patrióticos antes ainda do interesse regional. Portanto, agora, é preciso também sublinhar que não se estão aqui a julgar digamos assim, os resultados, se isso está correto ou porque a racionalidade do facto é correta ou não. Mas o que é que eu proponho? Penso e acho também o sentimento de todo o povo com relação ao seu representante, anuncie, dialogue, comunique mais. Comunicar não é informar. Informar não é uma comunicação. Comunicação significa, já a partir do ponto de vista científico, filosofia da comunicação e da linguagem, comunicar é pôr em comum, discutir e encontrar construção de consenso. Dércio, é jovem e, portanto, já deve ter uma opinião sobre este assunto e também pela posição que ocupa, portanto, nesta força partidária que ocupa o UND. Como é que olha para esta questão e até numa opinião, portanto, organizacional, o que é que acha das últimas atualizações que chegam de Cabo Delgado, portanto, com este anúncio do Ruanda no posicionamento que tem no Teatro Operacional Norte e esta chegada a conta-gotas da força, portanto, conjunta da SADC? Bom, eu quero saudar primeiro a intervenção da Força Regional, da SADC e as outras forças que vão trazendo os seus contingentes no que refere à defesa da soberania nacional a nível do território de Cabo Delgado. Mas eu olho com bastante crítica a presença das forças ruandesas. É preciso nos fazermos algumas perguntas relativamente à presença do Ruanda em Moçambique. Primeiro, porque a presença do Ruanda em Moçambique não é comunicado a partir de Moçambique. É uma informação que os moçambicanos têm de fora, têm da Ruanda. Moçambique ouve que teremos as forças ruandesas a partir da comunicação feita em Ruanda, quando as forças ruandesas já estão a caminho de Moçambique. Portanto, essa questão da falta de comunicação por parte desta decisão unilateral ou uma decisão presidencial, e não sendo consultada a Assembleia da República, que é o Parlamento, que é o órgão legislador e representante do povo, isto mostra que, de alguma forma, existe um espírito de tirar aquilo que é a participação do povo, ou o povo não pode saber exatamente o que está acontecendo no seu país. Acha que o povo não foi, portanto, aqui respeitado ao não haver essa decisão do anúncio no Parlamento? Acha que o povo não foi respeitado em nome do Parlamento que representa este povo? De fato, eu penso que o povo não foi respeitado nesse sentido, porque o Parlamento, a Assembleia da República, é o órgão legislador e representativo do povo moçambicano. Portanto, se não há comunicação a esta entidade que representa o povo, portanto, há uma falta de respeito para o próprio povo moçambicano. Portanto, olhar para as forças ruandesas, é preciso olhar isto com muita crítica, porque nós olhamos para Ruanda, eu analiso a Ruanda numa característica de um pacto triangular. É Moçambique, é a França, é o Ruanda. O presidente da República, há dias atrás, foi para a França falar com o seu homólogo, presidente Emmanuel Macron, e o Emmanuel Macron mantinha relações, de fato, com o Paulo Kagame, e dias depois nós estamos a olhar para a presença das forças ruandesas no nosso território. E uma coisa bastante interessante é perguntar-nos qual é o objetivo da vinda e a prontidão
das forças ruandesas de Moçambique. Existe, claro, ou existe de fato, uma relação bilateral a nível da segurança entre Moçambique e Ruanda, que foi desenvolvida a partir da década de 90, porém, existe ou não existe um contexto histórico bastante sólido para explicar a corrida rápida para o Ruanda em pedir o apoio para a questão da resolução do conflito em Cabo Delgado. Existe um grande contingente a nível regional em que Moçambique poderia, de fato, ter ido buscar apoio a nível regional, mas o que leva a Moçambique a ir à busca de um apoio de um país totalmente fora do contexto regional e, sobretudo, fora deste contexto regional e também um dos aliados da França. Portanto, é preciso olhar isto num sentido do interesse. O que interessa o Ruanda em estar pronta para auxiliar Moçambique neste conflito? No último pronunciamento do presidente dizia que não existem recompensas, não há interesse por parte dos que apoiam esta causa de Cabo Delgado, mas isso não constitui a verdade, porque em relações de diplomacia, em relação do Estado, as relações do Estado são feitas de fato por interesse. Portanto, de alguma forma nós teremos que pagar a ajuda dada ali pela Ruanda. E sem olhar que a Ruanda pode, em algum momento, estar aí a acontecerem acordos, sobretudo pela na vossa visão, que tipo de acordos podiam existir? Ou o Ruanda, que tipo de apoios, ou que tipo de ganhos podia querer, portanto, extrair com esta intervenção? Bom, nós sabemos que a Total está a explorar o gás naquela região. Portanto, o Ruanda é um grande apoiado da França, portanto, podem haver relações bilaterais ou relações de acordos obscuros, sobretudo, eu não declarados, assim posso me referir, que estão ou não estão a ser declarados pelo Estado, mas de fato que existem acordos que estão a ser desenvolvidos ali, porque não é possível uma força mandar 1000 soldados, não é? 800 soldados, 200 polícias, e não esperar nada em troca. E sem contar, sobretudo, que a presença das forças ruandesas em Moçambique tem um tempo indeterminado. Não tem um orçamento claro do que se vai gastar pela presença ruandesa em Moçambique. Portanto, não existe essa relação de que é boa vontade, é boa fé apoiar e tendo essa maior logística, esse gasto que podemos oferecer relativamente a essa questão. Outro ponto que eu gostaria de trazer aqui é relativamente à falta de comunicação, sobretudo ao Parlamento. É uma decisão unilateral do Presidente da República e viola aquilo que é a Constituição da República de Moçambique. Olhando para o artigo 194, o Presidente da República violou as alíneas B, C e D da Constituição da República a não informar os deputados, a não informar o Parlamento sobre a vinda das forças ruandesas em Moçambique. Portanto, é uma decisão mais ou menos autoritária, assim posso me referir, e parece que numa altura, se estávamos numa monarquia constitucional, nós estamos a passar por uma verdadeira monarquia. Estou a me recordar, estamos a regressar para os anos, para os séculos XVII e XVIII, em que o presidente, aliás, o rei, não é? O rei Luís XIV proferiu a célebre frase: o Estado sou eu. Portanto, é um indivíduo que está a decidir sobre uma nação e não há esta consulta para se poder debater a questão da nação moçambicana. E o Parlamento é exatamente o local ideal para se discutir as coisas representativas do povo. Portanto, não se olha para aquilo que o povo quer, o povo tem informação de fora e é uma questão bastante complicada. Sem contar, sobretudo, que chegam as forças de Angola, tem um orçamento bastante claro, são 20, é um grupo efetivo de 20 indivíduos que chegam aqui, ou 20 soldados, vai gastar um orçamento bem esclarecido, apresentou esses elementos, esses números à Assembleia da República, discutiu-se, aprovou-se o valor. África do Sul. A Assembleia Nacional Popular. A Assembleia Nacional, ok? E a África do Sul também apresentou o seu parlamento e
tem números específicos, tem 1.495 soldados, e existem números específicos do que se vai fazer, do que vai acontecer. Existe um documento bastante claro da SADC, por exemplo, que detalha, sobretudo, todos os processos. E só para terminar, relacionar a essa presença dessas forças ao Ruanda. Porque aqui podemos estar perante a um problema bastante grave relativamente a como que vai ser o modus operandi entre essas forças e as forças ruandesas. Se olharmos para o Ruanda, a princípio, quando chega a Moçambique, vai tentar conversar ali com a África do Sul. A África do Sul recusa-se a dar uma base de apoio a Ruanda e Moçambique. Mas, Gércio, diante de todas estas explicações e como o jovem apresenta seu pensamento em relação a estes, portanto, fenómenos sociais, que é a entrada destas tropas para o apoio, o que é que acha? Se diz que, portanto, há um erro no procedimento. O que é que acha que pode ser feito para emendar este erro? Eu acho que é uma questão bastante complicada. É um erro que já foi estabelecido, há uma divergência entre as próprias tropas. As forças da SADC estão a ser lideradas pela África do Sul, negaram dar base da presença ruandesa em Moçambique. Então, como é que podemos remendar essa questão, atendendo que o Ruanda já está a avançar nos processos? A Ruanda provavelmente já é uma das forças que tem grandes avanços a nível estratégico, a nível de operações, já temos insurgentes abatidos. Portanto, é um pouco complicado voltar a unir essas forças. Como é que vamos fazer essa união dessas forças? O que vai acontecer aqui, vamos ter ali duas acusações acusações entre as tropas, ora são tropas ruandesas, depois são tropas da SADC. E o mais interessante é que a SADC está sendo liderada, sobretudo, pelo general sul-africano. Portanto, é uma questão bastante interessante e olharmos como é que esta questão vai sendo desenvolvida e, de fato, mostrar que é um grande problema, porque depois o que teremos são violação dos direitos humanos naquela região. Nós vamos ter filhos aqui ruandeses em Moçambique, e depois vamos ter uma série de problemas que vão afetar a própria sociedade moçambicana, que está sendo vitimada por essas questões de decisões unilaterais sem consultar o próprio parlamento. Egídio Vaz, outra vez vai manifestar o posicionamento pró esta decisão do presidente Filipe Nyusi. Sabemos disso porque é um posicionamento já anunciado de forma anterior, mas com estes pronunciamentos que já surgem, particularmente neste painel, que mensagens devem ser reiteradas com esta crítica que é feita à unilateralidade ou alegada unilateralidade do presidente ao anunciar, portanto, esta chegada? Bom, o senhor Romeu não pode ser evidente. Ele faz a pergunta e nós vamos responder. Quando afirma ou prevê que vou ter esta e aquela decisão, já está omniscientemente a preparar os cidadãos a não responder, aliás, a se defender da minha mensagem. Portanto, quero antes saudar o Décio, é um jovem extremamente eloquente, e desejar-lhe sorte nesta caminhada de debates políticos. Não é fácil estar entre dois colossos. Temos 20 anos de experiência no debate público e apreciei a sua aparição. É extremamente importante. Também começamos assim. É muito importante isto e eu encorajo a aprender mais. Quero também saudar o professor Ferreira. Existem alguns aspectos aqui muito importantes. A primeira questão aqui é sobre a comunicação e comunicação de guerra. Existem princípios concretos. A comunicação em tempos de guerra precisa de ser comunicação necessária, deve ser oportuna, suficiente e, sempre que é importante, deve ser uma comunicação que salve vidas. O que o Estado moçambicano tem feito e tem se comunicado muito bem e dentro daquilo que pode, a partir do alto magistrado da nação, que é o presidente Nyusi, até ao ministro de Defesa e até ao porta-voz, por um lado, e por outro lado também temos a Polícia da República de Moçambique e ao próprio ministro do Interior. Por outro lado, num teatro de guerra está o chefe de Estado-Maior General das Forças de Defesa de Moçambique,
na pessoa do almirante Joaquim Angraça, que tem igualmente dado a informação. É verdade que ainda existe muito mais espaço para melhorar, principalmente no contexto onde existe a intervenção de outros atores. O advento das forças ruandesas e da SADC vai seguramente colocar mais pressão para a melhor coordenação em termos de comunicação. É verdade também que cada um dos intervenientes na guerra em Cabo Delgado vai tentar prestar contas aos seus cidadãos como uma forma de legitimidade, de legitimação e de prestação contas aos seus povos. Quanto, por exemplo, aos orçamentos. O orçamento de Moçambique são as nossas próprias vidas. É todo o recurso que existe em Moçambique que vai ser implementado em Cabo Delgado para acabar com aqueles. Estes que orçamentaram, porque tem prazo. O prazo inicial, segundo a SADC, por exemplo, é de 3 meses, 90 dias. É óbvio que eles têm que orçamentar isto. Mas, por exemplo, ao contrário da França, aliás, do Ruanda, que eles têm uma missão. Depois que essa missão terminar, eles vão de voltar. Há uma grande diferença aqui. A SADC vai perceber, por exemplo, que o orçamento inicial estabelecido está muito aquém, ou seja, os 12 milhões de dólares que estão a colocar, está muito aquém. A África do Sul apenas tem mais ou menos, aproximadamente 1 bilhão de randes. E depois, 1 milhão de dólares para Angola. E todos estão a trazer seus orçamentos, porque é uma operação inicialmente de curta duração. E eles precisam de buscar a legitimação. Por um lado. O outro lado é esta confusão de papéis e uma confusão também de interpretação. O Presidente da República é igualmente o maior representante do povo, votado diretamente às urnas. Portanto, não podemos aqui colocar o Presidente da República como um cidadão de segunda classe. Ele foi votado diretamente. E na semana passada eu disse que os deputados da Assembleia da República são encontrados em formas de cabazes. E alguém entendeu que eu estava dizendo em sentido pejorativo. Não. A forma como se encontra, portanto, a forma como se apresentam as listas, são listas plurinominais, do 1 até mais infinito, nesse caso até 250. De acordo com a porcentagem dos votos e apurado através do método ONDIT, é quando se apura os números. Ou seja, o cidadão ao ir para o voto, vota no partido que suporta o pretenso deputado, que muitas vezes também não se conhece porque é por causa da lista. E, portanto, quando se faz a campanha, diz, vota-se na Frelimo, vota na Frelimo, ou MDM ou Renamo. E os cidadãos, mediante os programas, sufragam esses partidos. Que, por sua vez, o cabaz é assim. Quando eu preparo o meu cabaz, eu coloco lá, eu entendo que o Vanito gosta muito de cerveja, vou pôr ali uma cerveja, vou pôr ali um dente de amendoim, vou pôr ali uma castanha e vou lhe entregar. Portanto, vou lhe oferecer a cabaz. Então, é este sentido figurativo, essa metáfora que eu usei. E, portanto, é sim a Casa do Povo, são representantes do povo, é igualmente. O segundo elemento também que importa fazer a distinção é que temos que ver os sistemas políticos. O nosso sistema é eminentemente presidencialista e que se ancora na interdependência, na separação de poderes e interdependência de poderes. Os outros sistemas que aqui foram elencados podem ser parlamentares ou semipresidencialistas. Primeiro aspecto. Segundo aspecto é que o Presidente da República, aliás, o segundo aspecto, este Estado moçambicano é Estado de leis, não é Estado de espírito. E, portanto, precisamos de ver, sempre que o Presidente tem alguma coisa a fazer, se o faz dentro do primário da lei. E, neste caso concreto, não existe absolutamente nenhuma violação nem à Constituição, nem às demais leis. Portanto, a função fiscalizadora do Parlamento não está, neste momento, aferida, na medida em que pode, a qualquer altura, e proximamente chamar o governo para procurar saber quais são as atividades que estão sendo impostas em marcha para a defesa da soberania. E, portanto, não existe absolutamente, nem a obrigatoriedade, nem está previsto em alguma parte da Constituição, da obrigatoriedade de o Parlamento ser ouvido nesta matéria específica, porque compete ao Presidente da República, inclusive, assinar acordos, etc, 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 e dirigir a política, implementar a política de defesa.
essas coisas estão todas elas na Constituição. Reitera absolutamente o posicionamento que já tinha Eu manifestado. disse, eu reitero o que acabei de afirmar. Não, para os que estão a nos ver pela primeira vez, não precisamos de remetê-los a programas anteriores, porque o que eu estou a explicar aqui é por si só bastante para perceber o que eu estou a dizer. Portanto, manifesta a ideia de que o presidente não está errado nesta posição. Em momento algum ele esteve errado. Em momento absolutamente algum nesse aspecto. Agora, existe, claro, algum aproveitamento em que tentamos puxar a sardinha a algum protagonismo para nós. É verdade. Tem o dever de comunicar dentro do espírito da interdependência. Obviamente que existe ali uma comunicação que flui. Para além de que esses indivíduos, os representantes dessas instituições de soberania, também têm um assento em vários outros conselhos onde o presidente ouve e se aconselha em matéria de defesa e segurança. E, portanto, não é algo que está a acontecer de uma forma à toa e à margem da lei. E mais, esse presidente, mesmo que não sendo obrigatório, é uma das pessoas, é um dos dirigentes da face da terra que mais consulta as pessoas, mesmo não tendo especialidade. E, portanto, não tenho aqui menor dúvida de que estamos sim a tentar fazer alguma política, mas uma política de aproveitamento num contexto onde o principal elemento, o clamor, inclusive da opinião pública, de que era fundamental e necessário acolhermos o apoio apoio internacional, está ali. E mais, o presidente da República, em momento algum, também recusou. Nem Moçambique recusou o apoio internacional, tanto mais que existem evidências, cartas endereçadas à União Europeia, a essa conversações na SADC e outros países da região com experiência. E a resposta está ali. Ora, voltando à guisa de uma conclusão, existem vários modelos de comunicação. O modelo americano, por exemplo, que Ruanda se baseia, é sempre... Mas aí é que está. Ruanda está a fazer aqui, está a comunicar dessa forma, mas Ruanda está a comunicar, sim, para o seu povo, sim, está a se autopromover, sim, está a dizer o que está a fazer aqui em Moçambique. Mas o princípio da comunicação em segurança é que tem que ser necessária, oportuna, suficiente e deve também, quanto muito, deve ser uma informação que salve. Ora, se o Romeu, os membros deste painel e os telespectadores lá em casa puderem perceber, é que o ambiente comunicacional em Moçambique é quase que anárquico. Obviamente que vai ser anárquico, não precisa de ser todo ele monolítico. É diverso, é polarizado, não é polarizado, mas é difuso, sim é difuso. Ora, existem vários interlocutores que aparecem e vão aparecer neste firmamento comunicacional com seus próprios interesses. Por exemplo, ao se colocar dúvidas sobre a seriedade ou, eventualmente, a oportunidade de acolhermos os ruandeses, obviamente que esses setores têm os seus interesses por defender. Obviamente que ao promover a SADC em detrimento de Ruanda, tem seus interesses. Ora, quero citar aqui as palavras de Kagame, este presidente ruandês, que diz que nós não escolhemos as regras, escolhemos as opções. E eu julgo que Moçambique escolhe as opções. Dentre as várias oportunidades que existem, Moçambique acolheu com bom grado quem esteve, em primeiro lugar, disponível para vir, Ruanda, nesse caso concreto, ao abrigo de todo um conjunto legal, quadro legal, que estabelecido entre os dois países, acolheu a SADC e vamos perceber que, neste momento, por exemplo, de forma sumária, estão neste território nacional mais ou menos 1.820 soldados, dos quais 1.495 sul-africanos. E aqui uma coisa muito interessante. Como é que os sul-africanos vêm a dirigir, por exemplo, a SADC? É uma regra muito simples. Quem contribuiu com mais soldados, este dirige. É assim, 1.495 soldados sul-africanos vêm, e obviamente que o general Sholani Mulomo está a dirigir. E, portanto, isso é tão líquido. Pelo menos ao nível da defesa, há muito mais clareza, não há esses subterfúgios. Quem contribuiu com mais soldados, então dirige a missão. E nesse caso concreto, é a África do Sul, não há mais. Não há mais, mesmo que haja outros mais, pelo menos, se assumirmos que são 3.000 a meta, ele já tem pelo menos 1.500. Game over. Não tem, e está muito claro isso. E para
para terminar, eu julgo que os moçambicanos precisam, e nós precisamos de criar consensos de alta intensidade. O que está em causa aqui é acabar com este conflito. Acaba em 6 meses, acaba em 2 anos, mas que acabe com os conflitos. Vamos ver as opções existentes. As opções existentes são essas. As tropas ruandesas estão cá, a SADC está cá. Existe uma avalanche de apoio militar não letal, o que significa formação. A União Europeia está cá. O Zimbábue também, como parte de esforço da SADC, vem para a parte da formação. Existem, inclusive, outros apoios em termos de logística. Ou seja, isto é que nós temos que abraçar com força e fazermos voto para que estas atividades tenham êxito. Ora, como também, e para finalizar, como o professor Ferreira afirmou, não precisamos de informação tático-estratégica. É importante, depois de uma operação, é possível, mas aí é que está. É importante que a informação seja suficiente ao ponto, oportuna e necessária. Portanto, nós não estamos aqui, é verdade sim, que como José Rodrigues Santos, um grande jornalista português, afirmou, em situação de guerra, a primeira vítima é a verdade. É importante sim que o Estado moçambicano tenha um controle sobre a informação, os seus fluxos, isso é verdade, mas também não podemos trivializar ao ponto de fazermos um outro teatro operacional do Facebook ou virtual, fazendo joguetes, como se faz, por exemplo, depois de um jogo de futebol, onde 3 comentadores vêm aqui e fazem o seu jogo fora das 4 linhas. Não é isso. São as vidas que estão em jogo, precisamos um pouco de comedido. É verdade que é importante que os cidadãos moçambicanos tenham direito à informação, mas essa informação precisa, de facto, de ser bem costurada para que não... Agora, o que eu quero denunciar aqui são os interesses velados dos desinformadores que estão sempre prontos para tergiversar, portanto, dar o sentido contrário àquilo que são as nossas forças, o trabalho das nossas forças. Porque, afinal de contas, no final dessas coisas, quem vai ficar aqui somos nós. É por isso que nós não temos orçamento, meus caros. Não temos orçamento porque nós estamos aqui, somos moçambicanos e essa terra é nossa, vamos ter que defender até que ele saia. Sim, os outros vão aumentar a nossa capacidade de resposta. Penso que o essencial já ficou na sua, portanto, extensa leitura. E vamos passar para um outro tema. Temos sim que também... Desculpa, eu gostaria um pouco de frisar. Sabe quais são as grandes conquistas do século XX? É a conquista e a consolidação de Estados de Direito e da democracia. Nós não podemos continuar a viver numa arbitrariedade, unilateralidade, onde o anarquismo, a ideia segundo a qual o presidente, só porque foi eleito, a partir do momento que ele é eleito, é automaticamente representante e toma todas as decisões. A democracia é este constante debate permanente para construir consenso. Nós temos que ter orçamento, exatamente temos que ter orçamento, temos que discutir quais são os prós. Se o presidente da República amanhã acordar mal disposto, vai mandar embora todos os presidentes, todos os militares ruandeses. Quer dizer, ele toma decisões unilateralmente. Ele consulta as pessoas. Quais são essas pessoas consultadas? Estão no seu palácio, estão nas estradas. Mas o povo que foi eleito, que são parlamentares, não foram consultados. A Constituição da República é muito clara sobre quais são as competências do Presidente da República neste momento. Moçambique não está e nunca declarou o estado de sítio, onde a ditadura é, portanto, presente. Mesmo para o estado de sítio, o Presidente vai para a Assembleia da República discutir com o povo, dizer se é necessário ou não o estado de sítio. Quando o estado de sítio, o Parlamento permite, dá uma carta branca ao Presidente de poder decidir em benefício do povo. Portanto, e o Presidente, neste momento, não tem nem prerrogativa, nem motivos, porque tem a maioria absoluta no Parlamento. Por mais todos os projetos são aprovados automaticamente. Será problema do tempo? O porquê que não consulta os parlamentares? Porquê que a Assembleia Nacional Angolana levou ao Parlamento para discutir? Porquê que as outras assembleias, os outros partidos? A diferença entre a ditadura e a democracia está exatamente isto. A ditadura dita, diz, informa. Enquanto a democracia discute para encontrar consenso. Portanto, eu penso que o Presidente da República tem um bom senso, que nas outras próximas vezes discuta com o povo moçambicano, tanto quanto ele tinha afirmado que o povo é o seu patrão. Se o povo é o seu patrão, ele deve prestar as contas.
o executivo, porque é executivo, ele deve discutir. Nós temos em Moçambique um presidencialismo anômalo, onde o chefe do governo não discute diretamente com o povo. Manda o seu primeiro-ministro que vai para lá. Nós nunca discutimos com o chefe do executivo. É preciso recordar que o presidente do governo, o chefe do executivo moçambicano é o presidente Nyusi. Nós sabemos também que ele acumula todos os outros poderes. Nós, por isso, quando falamos de democracia, sobre separações de poderes, de ações independentes entre órgãos do Estado. A presidência da República é simplesmente um dos órgãos do Estado moçambicano. O Parlamento é um dos órgãos do Estado moçambicano, assim como magistrados. Portanto, temos que criar condições no sentido tal que o povo moçambicano precisa de participar, porque a democracia é o quê? É participar. E nasce a democracia exatamente porque contra o absolutismo, anarquismo, unilateralismo dos antigos reis que decidiam a vida e a morte de todos os cidadãos sem prestar conta a ninguém. Portanto, nós precisamos que Moçambique possa crescer na construção de consensos, possa crescer no debate, possa crescer, portanto, na aprovação das leis e das ações do Presidente da República. O Presidente da República precisa ser não assessorado pelo povo, é preciso de ver e dizer que o povo é que é o seu patrão, o verdadeiro patrão. E ele precisa consultar este povo, ele precisa discutir com este povo, se as ações correspondem à vontade do povo. Quando falamos de democracia, é a afirmação da vontade do povo, não é a afirmação da vontade do presidente. Temos aqui a diferença. A vontade do povo é a vontade do presidente. O presidente é simplesmente um representante. O representante não é maior do que o representado. Isto está bastante claro nas teorias filosóficas e políticas, nas ciências políticas, isso é bastante claro. Nós, o que pretendemos? Temos também, eu pelo menos apoio o presidente por chegar numa outra fase em que as forças estrangeiras representativas estão a apoiar para liberarmos-nos deste terrorismo que está, portanto, a fazer atrasar a nossa economia. Eu apoio pessoalmente, mas a modalidade de fazer com que nós temos as leis, temos que seguir as leis. Portanto, a Constituição moçambicana é bastante clara. Afirmamos o estado de emergência, estamos no estado de emergência. Quando será o estado de sítio? Será o estado de sítio. Quando será o estado de guerra? Será o estado de guerra. Portanto, nós temos as fases em que o presidente pode utilizar as prerrogativas. Enquanto o estado de sítio decidir, nós damos a carta branca. Mas sempre precisa consultar. Eu, pessoalmente, eu li, a partir que estão a ouvir, mas um parlamentar que está a ouvir, a partir de Angola, da RTP, que estão a vir militares sul-africanos no seu próprio território, e tu que és o representante do povo e vais nos círculos eleitorais, perguntam, olha lá, como é que estão, os militares estão lá e o presidente decidiu isso? Não, o presidente decidiu sozinho, eu sou povo, mas nunca discutimos, nunca falamos disto. Portanto, é fundamental a melhoria de comunicação do presidente da República com o seu próprio povo, discutir porque o destino do povo, aqui está em jogo a vida e a morte. É fundamental a construção de consenso. Desta vez, as decisões foram corretas. Ok. Mas haverá outras vezes que as decisões não serão corretas. Pode fazer explodir este país. É um alerta para tanto futuro. É um alerta, porque um dia nós podemos ter um presidente que é tão ditador que as suas leis podem ser como fascistas, como franquistas, como salazaristas, como nazismo. Portanto, pode surpreender-nos isto. Dizer, olha, a partir de amanhã eu mando embora todos os militares fazem isso. Não, isto seria não só uma anarquia, uma ditadura. Não só uma ditadura. Isso significaria, portanto, naquilo que nós podemos chamar nas teorias políticas, um determinado tipo que é não só... Eu considero isto uma fase que nós tínhamos que ultrapassar. Eu, pessoalmente, apoio as ações presidenciais, porque, na verdade, o Presidente da República é presidente de todos os moçambicanos. Embora ele também seja presidente do partido, o que não é, portanto, recomendável, se nós queremos melhorar a nossa Constituição, que o Presidente da República não seja também presidente do partido, assim ele será presidente de todos os moçambicanos e, portanto, podemos falar e ter um discurso bastante amplo.
De forma muito rápida, como também jovem, nós queremos ouvir, é preciso poder essas... Eu gostaria de deixar um aspecto bastante importante. É preciso não ficarmos na ideia de que o Presidente da República é eleito pelo povo e, sendo assim, ele tem um poder de fazer decisões sozinho e sobre este povo. Se nós estamos na democracia, nós percebemos a democracia como o povo no poder. Agora, se a democracia é o povo no poder, e este povo, como é que manifesta-se o seu poder se não é consultado nas decisões tão importantes para este mesmo povo? Portanto, é preciso não ficarmos na ideia de que o presidente é eleito e ele pode fazer essas decisões. Ou nós recorremos à mudança do sistema político, vamos tirar o sistema democrático e vamos montar uma ditadura. É preciso trazer este contexto bastante claro e mostrar que o Presidente da República, apesar de ser eleito pelo povo, não tem em nenhum momento o poder de fazer decisões unilaterais sobre este povo. Porque ele está a representar este povo, é para o bem deste povo, então este povo está no poder, tem a obrigatoriedade de saber tudo o que acontece sobre este país. E mesmo um ponto que eu gostaria de trazer relativamente à questão da forma de operação, né, em Cabo Delgado. Nós temos muitas forças envolvidas no teatro operacional norte. Portanto, talvez não seja tão importante olhar para o número das forças presentes em Moçambique para a resolução deste conflito. Um caso específico bastante interessante é do Congo. O Congo tem um maior exército, 17 mil soldados das Nações Unidas, mas a questão, sobretudo, do terrorismo naquela região não é erradicada. Portanto, é preciso dar-se uma explicação a este povo de como é que será este processo, como é que serão conduzidos os processos no teatro operacional norte, em Cabo Delgado, para que o povo fique a saber o que será feito, para que aquilo que será feito é de interesse do povo. Portanto, este povo precisa saber. Portanto, não é só olharmos para esta área militar, é preciso também ter vários pensamentos, vários debates em relação a como podemos sair deste problema. Consultando os acadêmicos, é preciso ter uma participação bastante fundamental na consulta dos acadêmicos, os líderes religiosos. Portanto, não é só decidir de uma forma militar e pensarmos que isto está acabado. Portanto, é preciso um conjunto de fatores a discutirem sobre esses elementos, e a decisão militar talvez não seja só, não é uma decisão bastante forte e importante. Estamos a enfrentar o terrorismo, mas é preciso também termos ideias de como procedermos para resolver este conflito. Portanto, é importante termos esses aspectos, não é o número das forças militares que existem que vão trazer a resolução deste conflito. É um conjunto de fatores que podemos ter e as soluções serão mais óbvias em um conjunto e não desta forma como estamos a proceder no país. Romeu Carlos, para que não transformemos esse espaço em espaço de desinformação, Egídio, permita-me só ler só 3 artigos. De forma muito rápida mesmo, pode ser? São 3 artigos articulados. Para que De o artigo forma muito 160 da rápida, porque Constituição da temos que República. passar a outro tema. O artigo 160 da Constituição da República sobre as competências do Presidente da República no domínio da defesa e da ordem pública. A linha A diz declarar a guerra e a sua cessação, o estado de sítio ou de emergência. B, celebrar tratados. C, decretar a mobilização geral ou parcial, patati patatá. O artigo 161 diz, no domínio das relações internacionais, compete ao Presidente da República orientar a política externa, celebrar tratados internacionais, nomear, blá, 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 blá. Meus caros, aqui não está a dizer, por exemplo, a linha A do artigo declarar a guerra, ou seja, ouvir do Parlamento, para começar. As prerrogativas do Presidente da República estão determinadas dentro de um contexto. Eu preciso ler em qual contexto ele... O contexto é esse mesmo. É no âmbito... Mas nós não estamos na fase de declaração. O presidente não declarou a guerra. Mas permita-me. O presidente, não chegamos na fase em que o presidente declarou a guerra. Sim, e depois?
E, portanto, nós, em depois, Moçambique, não o que é que tendo- nós não tendo pretendemos? decretado a Não guerra. declarou a guerra, Ele não não pode celebrar consultou tratado. e nem estamos no estado de sítio. Estamos no estado de emergência por causa da Covid. Sim. Estamos numa situação Não, mas de o uma Estado- invasão. não é- Porque deixa- permita-me corrigir, a Assembleia da É que República... nós estamos no estado de emergência, não, estamos espera, em situação espera. de Professor Ferreira, calamidade. professor Não, Ferreira, quando- eu peço um é ponto o de seguinte, ordem. não tempo. É o seguinte, Egídio, é o seguinte. Egídio, o Sim, tempo- o tempo é meu. Egídio, foi-me dado. E o Egídio, professor pedimos introduziu- tempo à moderação. Pode dar um tempinho Por quê? à moderação? Não, A vinda- a a vinda- vinda- Para começar a corrigir, A vinda de estamos no estado qualquer emergência. estrangeiro, Estamos, a vinda de situação qualquer decretada. estrangeiro em Moçambique, É. porque é estrangeiro, é preciso consultar o povo, porque existe aquilo que se chama de integridade territorial, que é a soberania. E a soberania diz respeito ao poder quando falamos de um país. de O resto, país, Ferreira, o país se Ferreira, define, professor o Ferreira, país. fazemos algo. Portanto, é preciso consultar. Um tempo, Egídio, Mas é pedimos meu tempo é meu. um tempo, um Sim, ponto de ordem quando sobre essa. Ferreira, Egídio, Quando desse, falaram... Não, Egídio, mas- Egídio, mas Egídio. vamos esclarecer Então, desta forma. o artigo Dércio. 160 é claro em relação à defesa. Não aparece ali ouvido a Assembleia da República, por exemplo. O artigo 161 também é igual, compete ao presidente também a celebrar tratado, etc, etc. Segundo, o professor Ferreira afirmou que estávamos num estado de emergência. Não estamos. Nós estamos numa situação de calamidade por tempo indeterminado. São coisas diferentes. Por causa do Covid, de fato. E, em terceiro lugar, eu compulsei também... Calamidade, é o que nós já decidimos, quer dizer, eu fiz uma... porque Mas, nós- Eu também portanto, o que compulsei sobre as Egídio Vaz. competências Permita-me, da professor, Assembleia da República. também trazer alguns artigos, Sim. trazer leis da Constituição da República, porque temos que olhar isto, de fato, como o professor está a referir, num contexto. E Qual se o nós contexto? olharmos a lei... Porque para 17 cada barra contexto, 97, o Presidente da República tem exatamente. determinadas Se olharmos para a prerrogativas. lei 17/97, dá direito à Assembleia da República da fiscalização da segurança e da política. E apesar de ter sido revogada pela lei 12... E por que é que temos que voltar às leis revogadas? É interessante, apesar de ser revogada pela Egídio lei... Garcia, nós vamos número passar a outro 12, tema que barra é- Vamos ter que 2019, falar de não leis dá em revogadas. nenhum momento Vamos- autoridade ao Presidente da Qual a República de fazer autoridade? decisões unilaterais. Vamos a um outro tema. Este espaço, na verdade, é muito apetitoso quando o debate Mas chega a esta o Presidente dimensão. não deve criar monólogos, Professor, deve debater com o esta povo. opinião já foi expressa e nós, portanto, agradecemos pela permissão que nos dá para podermos passar a um outro tema de forma muito rápida e depois vamos falar do reajuste salarial, que teremos, portanto, o anúncio ainda esta semana. O custo das casas para jovens, o discurso político que existe, portanto, parece muito distante da realidade, a considerar aquilo que é, portanto, o salário mínimo, também os custos que têm existido nestas iniciativas de complexos, por exemplo, um dos mais recentes já foi lançado para o acesso às casas da Vila Olímpica na segunda fase. O custo é mais ou menos 6 milhões de meticais e mensalmente deve ser pago um valor, se quiser ser liquidado a longo prazo, portanto, um dinheiro igual a 25 mil meticais por 20 anos. O que é que devemos refletir sobre esta questão do acesso à habitação? Vou começar consigo, Dércio, como jovem e alguém que também que sei que tem muita dificuldade no acesso à habitação, pode nos dar um ponto importante na leitura sobre isto. Este discurso político que é bom, mas também esta distância com aquilo que se efetiva nesta questão do direito à habitação, que é um direito humano. Como é que nós podemos olhar em Moçambique? Eu penso que em Moçambique o direito à habitação ainda é uma questão muito longe de sua ultrapassar. Não constitui ou não reflete a realidade moçambicana, nem sobretudo a classe jovem, para poder ter um valor de pagar aquelas casas da Vila Olímpica 2 a um preço equivalente a 25 mil meticais durante cerca de 20 anos. Se olharmos para os índices do desemprego no país, e sobretudo o desemprego afeta a classe dos jovens, nós não estamos em condições nenhumas de conseguir nem sequer termos aquelas habitações. E nem pensar que quando colocam-se esses valores de 25 mil meticais, está-se a limitar aquilo que é o pensamento do jovem em adquirir uma habitação. Permitam-me citar um professor doutor, Yusuf Adam, no seu livro, Escapar aos Dentes do Crocodilo e Cair à Boca do Leão, na boca do leopardo, sei que
Ele, quando aborda o assunto sobre o desenvolvimento, uma das questões chaves para o desenvolvimento é a questão da habitação. Portanto, se nós não estamos em condições de ter, adquirir essas habitações a esse preço exorbitante, o que nós estamos a produzir? A classe da juventude, para que foi concebida aquelas casas e é esse valor para que os moçambicanos possam adquirir essas casas. É interessante olhar que quando estabelecem esses valores, é preciso deixar muito claro para que grupo-alvo são essas casas. Portanto, não é para a sociedade moçambicana. É preciso dizer de uma forma clara. É para quem? Essas casas são não... para as elites, são para os filhos, para os jovens das elites moçambicanas, que aproveitam-se do poder político, aproveitam-se do Estado para poder adquirir essas casas. A classe, ou a juventude moçambicana, ou sobretudo a população moçambicana, num país em que o alto nível de desemprego é bastante maior, o salário mínimo não é superior a 5.000 meticais, como é que nós vamos adquirir essas residências? Portanto, estamos a tentar mostrar que há uma elitização aqui em relação a este processo da habitação no nosso território. É importante olhar aqui a questão, sobretudo, eu gosto de dar um exemplo da Plana Caniço. A Plana Caniço tinha um projeto bastante interessante. Construírem-se apartamentos, tirarem-se a população que está naquela região, meter-se no apartamento e pagar um valor simbólico. Portanto, aquele projeto jamais existiu, constroem-se projetos que estão a preços exorbitantes. Portanto, se a Covid-19, eu quero referir bastante isso, se a Covid-19 fosse transmitida a partir de casa para casa, a região da Plana Caniço já estava toda morta. Portanto, é uma casa, num espaço de 15 por 30, temos lá 50 famílias. Portanto, o que estamos a trazer e estamos a mostrar que existem habitações que estão a custar 25.000 meticais. Esta população está em precárias condições de habitação. Não tem uma habitação condigna, mas está-se a dizer à mesma população que existem casas a um valor de 25 mil meticais. Na sua perspectiva, como jovem, aquelas casas da Vila Olímpica, tipo 3, naqueles complexos, deviam custar quanto? Aquelas casas deviam custar a um preço significativo para o jovem. Primeiro, o que seria um preço significativo? É bastante difícil dizer quanto é que deve custar, porque isto está relacionado, exatamente, isto está relacionado com o salário, está relacionado com aquilo que os moçambicanos ganham e devia ser olhado este aspecto do custo daquelas casas mediante, sobretudo, ao salário mínimo do jovem, ao salário mínimo do povo moçambicano. E não estipular um valor relativamente a isto para que os moçambicanos... É preciso deixar muito claro, volto a referir. Portanto, aquelas casas, deve-se deixar muito claro para que grupo-alvo são aquelas casas. Eu sei qual é. É o grupo das elites, a burguesia neste país. Não são, de fato, para o povo moçambicano. É um absurdo nós termos aquele preço de casa atendendo à realidade do país, atendendo às necessidades do país. Estão a limitar os moçambicanos ao direito à habitação, ao colocar esses elementos. Portanto, é preciso reverificar-se, construir-se ideias mediante para que o povo possa ter acesso, de fato, à habitação e não é nessas condições, porque, de fato, essas não são para nós, são para aqueles que todos nós sabemos, as elites políticas, os filhos de dirigentes desse Estado. Professor Ferreira, de fato, uma das grandes questões é para quem são aquelas casas a contar que o salário mínimo no país, de fato, não atinge 5.000 meticais, mas também a maioria do país, que é a juventude, maior parte dela, portanto, é desempregada, e dos que são empregados não oferem, portanto, nem 5 vezes o salário mínimo, que é de 25.000 meticais. O que é que nós podemos refletir e que assessorias pode ser dado ao governo para que haja melhorias nesta provisão deste importante direito que é a habitação? Bem, qualquer empreendimento que é construção custa dinheiro. E o empreendimento na área edilícia naturalmente custa muito dinheiro. É importante que se saiba efetivamente que os custos que ali foram, por exemplo, uma daquelas casas pode custar 3 milhões, outros 3 milhões é lucro.
Portanto, aqui o erro maior é retirar o nome e dizer que é promoção, fundo habitação, fundo para jovem. Isso está excessivamente errado. Porque se trata de um negócio normal, porque aquelas casas custam igual quando tu fores para a Itália. Se tu fores para uma cidade como Latina, fores a Nápoles, vais encontrar o preço de $100.000 uma casa como aquela. Vais em Portugal, mesmo em Coimbra, vais encontrar casa ainda abaixo o preço, onde as pessoas ganham salário mínimo de 50.000 meticais. Portanto, é retirar o nome e não fazer confusão com os nomes. E as pessoas saibam que aquelas casas é construída para a elite, é elite para continuar a viver, e se porque tem muitas casas elite, pode ficar para amantes, para filhos, para netos, bisavós, é para continuar a viver a grande, esta grandeza, portanto, da exploração do suor de todos os dias do povo moçambicano. Portanto, qualquer coisa que se diz direito à habitação, existem países, Ruanda até agora que já é o nosso amigo Kagame, Ruanda já construiu as casas. Eu vi também, na Europa tem muitas casas, chamam casas populares. A símbolo, praticamente, é uma comparticipação muito grande do Estado. O governo entra com uma quantidade de dinheiro que é para promover, porque se o jovem ele tem casa, tem as condições mínimas para viver bem, o país sai a ganhar porque o país produz. Se ele não dorme bem, vai no escritório, a casa está com vento que passa daqui e de lá. Portanto, nós teremos ganhos quando o jovem viver bem. Agora, é importante que o Estado, o governo moçambicano, participe, porque se trata, na verdade, daquelas casas, são de negócios de particulares. São de negócios de particulares? Exato. Quem são esses particulares? Da elite. E, portanto, é fundamental retirar. Elite, essencialmente? A elite é a elite. Agora, identificar a elite, dizer os nomes da elite. Mas que elite? Existem várias elites, econômica, política e... Agora, em África, a elite econômica é igual à elite política. Os que entram na política são os mesmos que são donos de tudo. Agora, diga-me lá, quem é rico moçambicano que não tenha entrado na política? Agora, não pode fazer as certas diferenciações sectárias onde elas não existem. Quando falamos da elite, é igual. Elite política, econômica, social, influente, onde alguns até chegam a ganhar acima de 200, 300, 400 e continuam, inclusive, a não pagar determinadas coisas. Portanto, nós estamos aqui a dizer, pelo menos para mim, não há outra via senão mobilizar forças, apelar ao governo moçambicano de comparticipar nestes empreendimentos privados que estão nas mãos da elite. Então, é preciso esta participação do governo, ou o governo também construir. Vai para a Itália, vai encontrar casas populares. Vai para a França, casas populares. Moçambique, então, é preciso fazer casas populares. Exato. Por exemplo, aquelas casas dos impetos seriam casas populares para dar aos desfavorecidos. Sobretudo, dar prioridade aos jovens, porque este país, o amanhã deste país são os jovens. Os jovens não têm futuro. Os jovens não têm, nem podem sonhar. Veja lá, qual jovem pode sonhar as casas olímpicas? Qual jovem? Ele que está aqui. Eu tenho casa, por quê? Mas, na verdade, eu nem posso pensar que um jovem, porque agora já sou coquano, não posso pensar um jovem a sonhar com aquelas casas, nem à noite, e acordar a sonhar com aquelas casas. Portanto, é bom retirar a palavra casa de promoção, direito, habitação para jovem. Não há, aquelas casas não vê nenhum direito de habitação, vê único direito de negócio. Egídio, o que é que pode ser? Romeu Carlos, espero sim, que os meus colegas de painel também aprendam comigo. Fiquei calado, não os interrompi. Sim, Egídio, pedimos que vá direto ao assunto. Não, mas vou direto ao assunto. Tente tomar parte da moderação. Este é um apelo. Aqui precisamos, mais uma vez, de desfazermos de algumas gorduras opinativas. O primeiro aspecto é que, sim, concordo que aquelas são casas para negócios, mas já dentro de um modelo de fomento à habitação. Isto é verdade. Vou, a título exemplificativo, falar um pouco do FSH. O Fundo de Fomento à Habitação tem pelo menos 3 projetos emblemáticos. O primeiro projeto é o projeto para Habitar Moçambique, o outro projeto é o projeto Melhoria, e o terceiro projeto é o Talhões Infraestruturados. Regra geral,
as pessoas precisam, quando vão adquirir uma casa, existem casas, existem talhões para todos os bolsos, pelo menos aqui em Moçambique. Então, se nós começarmos a dizer, ok, aquelas casas, por exemplo, do tal Vila Olímpica, fase 2, estava a 25 mil meticais, então eu perguntaria quanto é que está uma casa tipo 3 no Alto Maé? Essas velhas, legado colonial, estão a esses preços também. E com a vantagem, por exemplo, da casa de Vila Olímpica, a fase 2, de estar a comprar a casa. Portanto, aquelas casas estão acessíveis. Aquelas casas não, estão aos preços de mercado. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto também é importante dizer que sim, o Estado entrou, por exemplo, na casa da Vila Olímpica 2, fase 2, o Estado já comprou aquelas casas, o FFH, 18 milhões de meticais, que vão pagar em 4 anos. E depois os cidadãos que forem arrendar aquela casa, arrendamento com opção de compra, vão poder pagar 25 mil meticais em 20 anos, acho que é isso. E, portanto, aqui temos uma diferença em que o Estado já entra para facilitar a aquisição. Outro facto é, por exemplo, mas nem sempre a Vila Olímpica 1, nesse momento, tem os seus mutuários, o FFH, tem mais ou menos 65 milhões de meticais em dívida. 37% dos moradores da Vila Olímpica não pagam as rendas, mesmo alguns deles estando a pagar. E, portanto, agora, voltamos às opções do Estado. As opções do Estado estão. Existe, por exemplo, essa Habitar Moçambique, porque também uma coisa é verdade, nem todos, a não ser que estejamos, de facto, perante uma revolução dos camponeses para irmos assaltar as casas. Mas se formos, de facto, para irmos de acordo com os nossos bolsos, é verdade que aquelas casas estão para os jovens também, que podem comprar ou podem arrendar aquele preço. Existem, o Estado também tem outras opções. Por exemplo, essa opção do projeto de melhoria, que consiste, por exemplo, em facilitar o acesso a fundo para a reabilitação da sua casa, por exemplo. E o terceiro elemento, que para mim é um pouco mais acessível e um pouco mais concreto, que é o projeto talhões infraestruturais. Os jovens moçambicanos têm tido acesso a estes projetos? Bom, têm tido acesso porque até agora, por exemplo, já foram beneficiadas até agora 14 mil cidadãos moçambicanos. Para além disso, vamos lá aqui sermos um pouco mais sérios e concretos. Aí é que está o professor, já está a começar. Sim, por favor. Professor Alberto Ferreira, podemos deixar Egídio Vaz nestes minutos derradeiros dele? Sim, Egídio. Então, como costumamos dizer aqui, quando anoitece, cada um dobra-se à medida da sua esteira, ou eventualmente cobre-se à medida da sua manta. Se a sua manta é curta, então vai dobrar o joelho até que a manta cubra. Para dizer que existem as soluções, grande parte das soluções que os moçambicanos têm tido é solução de autoconstrução. E, portanto, para mim, a questão não é necessariamente sobre se aquelas casas deviam, e aqui também o Décio, só para mostrar que ele estava um pouco perdido e não sabia efetivamente quanto é que ele devia pagar por aquela casa, eventualmente queria que pagasse, por exemplo, a 1.000 meticais, ou eventualmente ao preço, ao salário mínimo do setor da agricultura, que são 3.000 meticais. Bom, é possível sim, mas não são aquelas casas para já. Podem existir outras casas, por exemplo, a chamada Projeto Renascer, que é o projeto de casas evolutivas, onde o Estado identifica um espaço, faz-se uma casa T0, é um espaço evolutivo. É possível. A questão importante aqui não é sobre casa. Eu mesmo também temos que discutir sobre o preço do frango. A questão para mim é que temos que ter uma produção. A economia precisa de produzir o suficiente para que os salários o dinheiro tanto e tudo mais seja acessível, o banco empreste com poucos juros, os cidadãos tenham sim bons salários, mas também tenham facilidades de empréstimo e um conjunto, o setor privado entra com um conjunto de soluções. Quando falamos, por exemplo, de emprego, aqui, teoricamente, o desemprego saiu de 25%, agora a taxa de desemprego está a 3%. Ou seja, não é apenas o desemprego, é a questão do poder aquisitivo das pessoas. As pessoas não ganham o suficiente para sonhar com aquela casa. Isso é verdade. Mas atenção, professor Ferreira, não mate o sonho dos jovens, porque o sonho o céu é o limite e os cidadãos precisam de sonhar o melhor. E, portanto, é preciso trabalhar, sim, dentro dessas condições, mas também
trabalhar para subvertermos estas condições para conseguirmos atingir o nosso sonho. Eu gostaria de concordar com o Dr. Egídio quando diz que aquelas casas são para os jovens. São para os jovens de fato, mas quais jovens? É preciso deixar e acrescentar de uma forma muito clara. Jovens da elite, filhos dos políticos que se aproveitam do Estado para enriquecer economicamente. São para esses jovens. Jovens, para serem jovens, são para jovens, mas são para esta classe de jovens. Podemos passar, portanto... Eu só queria acrescentar isto muito rapidamente. Não é preciso muita inteligência à volta disso. O salário mínimo são 5.000 meticais. E aparece alguém a dizer, eu estou a promover para tu poderes viver e faz custar a sua casa 25.000 meticais por mês. Eu ganho 5.000 e tenho que pagar 25.000. Isso não é preciso muita inteligência. Quer dizer, rompe a sensibilidade humana normal. E, portanto, nós estamos a falar de jovens, porque se é promoção habitação, estamos a falar de 90% da população moçambicana que tem um salário correspectivo a isto que estou a dizer. Portanto, quando nós pensamos em promover, eu faço um apelo, muito particularmente, que o Estado deve dar a título simbólico às casas, como fez Kagame, como fez nos outros países. Isso é possível. Portanto, afirmar de que essas casas é uma promoção, direito à habitação para jovem, isso não pode passar de politiquice. Pode passar só de politiquice, porque a realidade nenhum jovem é de ir para lá, há de ser sempre e vai continuar a ter aquelas pessoas que já têm 4, 5 casas, continuar a terem casas como elas podem, incluindo para as suas amantes. Vão ter lá, mas um jovem moçambicano não vai ter aquelas casas. Bom, sempre que se discute sobre isso, é preciso também lembrar sobre os jovens que se encontram em Sanga, Ngaúma e Moçambique é extenso, mas nós queremos acreditar que as políticas são abrangentes, lá chegam, apesar deste paradoxo que se vive. Não estão aí à procura de casas feitas por Estado. Se não tem condições para terem as casas. Para aumentar a produtividade. Não tem condições para terem as casas. Como aqui vão temos pensar muitos malabarados preguiçosos que não têm condições para ter as casas. Como vão pensar em ter as casas? E não conseguem trabalhar o suficiente para que... E ambicionam coisa, é isso. Viver de bolada. É preciso não tem condições. Não é uma vida como é que nós vamos viver de bolada? Essas medidas e trabalhar a sério. Os jovens estão limitados. As casas... Os jovens não têm condições de ter essas casas. Que é similar a este. O debate sobre casas e metanarrativas é muito interessante, mas precisamos de ter os números antes de fazer Há um outro debate que é praticamente similar a este, mas não vamos levar muito tempo porque já estamos sem tempo. O reajuste do salário mínimo poderá ser feito, portanto, ainda esta semana, de acordo com o que foi anunciado pela Comissão Consultiva, a última vez, no último encontro público, que, portanto, até o fim do mês de julho, teríamos, sim, as novidades sobre o aumento do salário mínimo, como é conhecido. Mas há dúvidas porque estamos no contexto da Covid-19, onde as empresas, portanto, tiveram este condicionalismo com os impactos desta pandemia. Será que o reajuste vai ser aquilo que se espera ou nem por isso? Aliás, professor Ferreira, nunca foi o que se esperou, a contar pelas reivindicações sempre que há o anúncio do reajuste. Desta vez, o que é que podemos esperar num contexto adverso em que as empresas perderam, mas também os cidadãos estão a sofrer os mesmos efeitos? Sim, eu estou completamente de acordo. É importante também notar que o aumento salarial vai com aumento da produtividade como produto interno bruto de um país. Se o país é pobre, ele não pode aumentar salário só por aumentar com risco de colapsar. Portanto, de criar aqui aquilo que se pode chamar de uma inflação insustentável, porque os salários devem ir de acordo com a capacidade do poder de compra e da riqueza que existe naquele país. Portanto, Moçambique é pobre. Não nos esqueçamos que o país, não obstante todas as riquezas, areias pesadas, gás, petróleo, temos muita riqueza na verdade, mas esta riqueza ainda não está a ser devidamente explorada, ainda há muita corrupção que, portanto, não favoreça os esforços correspondentes das pessoas que estão a fazer. Portanto, Moçambique é um país muito pobre. Estamos a falar, por exemplo, o PIB de Portugal, que é um país muito pequenino, é quase 10 vezes mais do que Moçambique. Agora, como é que nós vamos aumentar os salários? Não é porque nós não queramos aumentar. Nós, no sentido, nós, Estado, nós, governo, também fazemos parte, somos todos governo, somos todos Estado. Quero dizer, qualquer aumento salarial deve ter em conta a capacidade de produção da riqueza que o país tem. Agora,
é importante também notar que existem empresas que são maldosas, tenho que dizer isto. Também, em parte, o governo moçambicano não facilitou, ou pelo menos o Estado, no que diz respeito aos megaprojetos, até impediram, não paguem muito dinheiro porque nós podemos criar um grande colapso, fuga de jovens, porque quem emprega mais, a empresa que emprega mais pessoas em Moçambique é o Estado. Em outros países é o contrário, quer dizer, as outras empresas empregam mais do que o Estado. Aqui em Moçambique não, tudo depende um pouco do Estado, as pessoas estão dentro do Estado e as empresas privadas são poucas. Agora, para mim, neste exato momento, Moçambique sofreu várias fases que não favorecem o automático aumento. São o IDAI para Beira, Zona Centro, questões de calamidade natural. Depois isto veio a questão de terrorismo, a partir de Nhongo, no centro e norte também, a questão de terrorismo. Depois a questão de pandemia. Portanto, todo este contexto concorre para não aumento. Mas é fundamental também que haja uma sensibilidade por parte do governo. Enquanto houver a possibilidade de um aumento, mesmo que seja 2%, 3%, porque a inflação e a capacidade do poder de compra não está a corresponder com os avanços graduais que o Estado, que o Moçambique tem, portanto é preciso, um reajuste. O reajuste poderá significar a consideração e também incentivar os jovens a melhor trabalhar. Mas todo reajuste deve estar de acordo, e sempre também eu disse o ministro da Economia, Maleano, que qualquer aumento salarial deve, portanto, corresponder com a taxa de produtividade, o aumento da riqueza em Moçambique. Se não existe riqueza, é difícil aumentar. Agora, o povo continua a pressionar, é normal. O jovem continua a pressionar, é normal. Nós outros todos estamos a pressionar para que haja um salário justo, porque o salário moçambicano está longe nem da cesta básica. Para viver bem em Moçambique, precisaria mínimo de 20 mil meticais para poder comer e viver bem. 20 mil meticais, que é a cesta básica, o normal para Moçambique. Agora, quando tu tens 5 mil meticais, os outros 15 mil é de virem de onde? Devem vir de bolada, de que estava a dizer o Dr. Vaz, ou o doutor aqui no meio. Portanto, não podemos entregar a possibilidade da bolada. Por exemplo, os polícias mesmo, eu vejo o grande sacrifício dos polícias, às vezes entram na bolada porque não podem resistir ao facto de sobrevivência. Nós, quando formos a ver aquele pirâmide de Maslow, as primeiras necessidades são biológicas, quer dizer, comer é uma das primeiras necessidades. Para ir trabalhar precisam. Portanto, as pessoas não conseguindo a cesta básica suficiente para Moçambique, que são 19, quase 20 mil meticais, aqueles 15 mil devem vir de onde? Recorrem às alternativas. Portanto, recorrem às alternativas e aqui se faz. Portanto, nós também estamos a facilitar a corrupção onde as pessoas não têm grandes opções. É verdade também que a pobreza, alguém pode ser pobre, não ser corrupto, mas aqui estamos numa situação biológica de sobrevivência que alguém não consegue se respirar. De forma muito rápida, portanto, há fatores conjunturais para que o salário seja reajustado e, sobretudo, na perspectiva como se espera, mas estamos num contexto adverso. O que é que podemos esperar com este anúncio que teremos, que é esta ou próxima semana? Bom, eu primeiro gostaria de concordar com o professor relativamente à questão de que o aumento do salário deve ser, de fato, proporcional ao crescimento econômico do país. Porém, eu quero dizer que o salário condigno dos trabalhadores ele tem sido esquecido durante os 46 anos. Portanto, os trabalhadores não estão a merecer exatamente aquilo que é a atenção a nível, em questão dos níveis salariais. Não faz sentido num país que está independente há 46 anos, um salário mínimo de um país estar a ser menos de 5 mil meticais. Portanto, não há um respeito claro por parte desses trabalhadores. O mais interessante é que o sindicato que representa esses trabalhadores, quando entra em conferências com os dirigentes para debaterem-se ou para debaterem em relação aos reajustes salariais, eles entram mudos e simplesmente saem mudos. Ou podem entrar e falarem desde o momento que eles se saciem, desde o momento que eles concordem com as possibilidades do qual eles vão conversar e o salário seja justamente para eles.
Não há um grande interesse em olhar para o aumento salarial para a classe trabalhadora. E sobre expectativas, eu penso que este aí não há nenhuma expectativa. Durante 46 anos não é possível hoje pensarmos num salário, como o professor estava a dizer, de 20 mil meticais para viver em Moçambique. Portanto, não há expectativa, sobretudo num contexto adverso, como já estávamos a referir aqui. Estamos num tempo de pandemia, onde a economia está a colapsar em Moçambique. Não há, sobretudo, uma estabilidade mesmo a nível da saúde. Portanto, eu penso que, em nível de perspectivas, não há nada a se dizer em relação à questão do reajuste salarial. Os trabalhadores vão continuar a ser explorados e esquecidos até que aqueles que estão a dirigir estes países saciem os seus bolsos e simplesmente fiquem com todo o dinheiro relativamente a isto. Portanto, é importante olhar também que, sobretudo, trazer este aspecto das necessidades, não é? Em Moçambique, das necessidades de viver em Moçambique e associar isto ao salário mínimo. São 5 mil meticais, um saco de arroz está a custar 1.100 a 1.500 meticais. Uma garrafa de óleo está por aí a 600 meticais. O que vai ser a gerência deste indivíduo que recebe 4.300? Este indivíduo precisa de luz, este indivíduo precisa de transporte. Tem uma série de contextos para que este indivíduo esteja, de fato, organizado, esteja no trabalho, seja motivado para estar a fazer os trabalhos. É isto que depois gera a corrupção no país. Você encontra um polícia que está a receber 7 mil meticais. O que são 7 mil meticais? Pois se envolve em contexto de corrupção, vai extorquindo indivíduos, encontraram por aí, são 15 mil meticais que andam a receber ali, por encontrar indivíduos fora da hora. É esta questão que vai desenvolver, sobretudo, a corrupção por conta dessa questão dos salários. Portanto, não se pode esperar muito de aumentos salariais, mesmo tendo em conta a questão adversa que temos e durante os 46 anos não tivemos quase nada, não se espera quase nada em relação aos reajustes salariais. Bom, a grande fonte da frustração de alguns moçambicanos, infelizmente, que são vítimas de manipulação política, é do contrabando dos conceitos. O que nós não teremos, por exemplo, o que o governo vai anunciar não é aumento salarial, é reajustamento salarial. Uma coisa é aumentar salário, outra coisa é reajustar. O que se pretende, o que tem acontecido nos últimos 46 anos, como dizer, é corrigir a erosão do poder de compra em função disto, mas também ter o chamado, e também ajustar ao nível do tamanho de dividendos econômicos do país. Ou seja, o país, neste momento, por exemplo, os prognósticos é que vai crescer abaixo de 1%. Então, vamos perceber que o reajuste não vai ser fantástico, vai ser à medida das nossas capacidades e daquilo que efetivamente o Estado e os parceiros sociais vão poder pôr na mesa. E, portanto, mais sendo o Estado moçambicano o maior empregador, não tenho dúvidas de que ele vai ter, a costuma dizer, a fatia do leão na decisão final, por um lado. Portanto, há de acontecer o aumento salarial quando as coisas estiverem muito boas, mas temos que esperar por um reajuste modesto e trabalharmos todos juntos para desbloquearmos os problemas principais da nossa economia. A defesa da soberania, nós temos que estar todos com o Estado e contribuindo para a eliminação do terrorismo. Cada um dos cidadãos tem este direito. A Covid-19, temos responsabilidades individuais e coletivas. Temos também a questão da instabilidade do Nhongo. Quem ver Nhongo por ali, informa a polícia para nós irmos pegá-lo. E também temos também que aumentar a produção e a produtividade. Há muitos também preguiçosos que estão na cidade, só falam na televisão e não correm trabalhar. Então, é preciso todos nós engajarmos na produção e eu saúdo todo aquele que, criticando o governo porque quer trabalhar, busca oportunidades de trabalho. Isto é muito importante. E, portanto, para já, não há muita coisa a esperar, senão mesmo uma correção modesta do salário
aqui vai refletir justamente os momentos tenebrosos porque nós estamos a passar. E a gente nós queremos agradecer esta presença e estas leituras, portanto, a renovada esperança de lhe termos nas outras edições é feita. Dércio, professor Alberto Ferreira, nós agradecemos imenso. Revista Nacional é isto, é espaço de debate e com oportunidades para diversas leituras e opiniões para assessorar, portanto, a decisão, os decisores, portanto, no futuro deste país. Nós voltamos na próxima semana com mais assuntos. Passe bem, boa noite, boa semana. Bom mês de agosto. Olá, olá, veja que estamos com a grelha especialmente